Nesse vídeo eu vou provar para vocês que o apóstolo Paulo chamou, isso, exatamente o que você leu aqui no título, chamou Jesus e os apóstolos de vagabundos. Exatamente. Eu vou provar usando a Bíblia. Exatamente. Neste canal eu utilizo a literatura que os crentes dizem que é sagrado, inerrante, para provar para eles que não tem nada de sagrado e de inerrante não. Que um autor, tipo Paulo, contradiz muitas das vezes doutrinas, crenças e tantos outros dogmas dos outros evangelistas, Pedro, Tiago e até o próprio Jesus. Exatamente. Aguarde depois da nossa vinheta que eu vou apresentar para vocês. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, presta bem atenção aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos dar uma lida ali. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês. Jesus, quando ele aparece ali no seu ministério, aproximadamente com 30 anos, ele se batiza ali no Rio Jordão, com João Batista, e dali começa o seu ministério. E ali ele pega os seus discípulos, reúne os 12 e faz com que eles andem para baixo e para cima com ele durante o seu ministério, no intuito de pregar o evangelho de todas as coisas que está mencionado ali na Bíblia. Não estou falando que é verdade, ok? Eu estou simplesmente apresentando para vocês o que está escrito na Bíblia, nos evangelhos. Então Jesus reúne os seus discípulos e fala para eles: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas sim de homens, de almas. E ali os seus discípulos largam os seus afazeres e começam a seguir Jesus de dia e de noite. Percebe-se que à noite ele subia no monte para orar. Em várias passagens é mencionado nisso. E ele passava ali à noite orando. E depois de dia ele saía fazendo os seus milagres e os seus discípulos acompanhando. Entendeu? Então, segundo os evangelhos, contém contradições entre os evangelhos? Sim. Porque um evangelista vai dizer que é uma Páscoa só, quer dizer que é um ano o ministério de Jesus. Outro evangelista vai dizer que é 2 Páscoas. E outro vai dizer que, João, por exemplo, vai dizer que foram 3 anos e meio de ministério de Jesus. A Bíblia por si só, ela é contraditória, né? Ainda mais se juntado vários autores diferentes. Então, meus queridos, tendo em base isso que eu acabei de explicar para vocês, que vocês também, por mais que os cristãos não estudem a Bíblia, eles sabem que a base foi essa. Jesus teve pelo seu ministério aproximadamente 3 anos e meio, ok? Ficou ali perambulando para baixo e para cima com os seus discípulos, levando multidões e tudo mais, para baixo e para cima, arrumando confusão com os fariseus, arrumando confusão ali com o pessoal ali do templo e tudo mais. Então, para baixo e para cima, Jesus na sinagoga, Jesus no templo, Jesus em tudo quanto é lugar junto com os seus discípulos, ok? Isso são as narrativas dos evangelhos, beleza? Entenderam? Então agora nós vamos partir. Por que eu falei que Paulo chamou Jesus e os seus apóstolos, os seus discípulos, de vagabundos? Vamos ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 em diante, não precisa ler atrás, que para trás é só saudação, essas coisas assim. Vai dizer o seguinte, ó: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, presta atenção. Ele, Paulo, olha a mentira de Paulo aqui, já começa com uma mentira no versículo 6. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nunca mandou fazer isso.
Ele usa o nome do Senhor Jesus Cristo. Que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição dos apóstolos, de Jesus, dos escribas, dos fariseus. Não, olha aqui. Segundo a tradição que de nós recebeu. Aonde está isso nos evangelhos? Se você disser que essa tradição provém de Jesus, onde está escrito em alguma passagem, algum versículo dos evangelhos, isso aqui que eu vou ler para vocês, Jesus deixando isto como tradição, que é para se apartar de algum irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós, Paulo, Barnabé, que de nós recebeu, aqueles que andavam junto com Paulo. Pedro, Tiago, João não andava com Paulo, tá? Porque vós mesmo, vós quem? Os tessalonicenses, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Imitar quem? Paulo e aqueles que andavam com Paulo. Pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Presta atenção aqui que ele vai... Olha o que ele vai falar sobre Jesus e os seus discípulos. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Ué, nem de graça comemos o pão de homem algum. Deixa eu coçar meus piolhos. Ah, não tem cabelo. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga. Trabalhando, não é trabalhando no evangelho não, tá? Não é pregando o evangelho não, tá? Trabalhando noite e dia. Olha só, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, Paulo, ele está dizendo que ele não era como alguns que andava desordenadamente, vivendo às custas de outras pessoas, comendo de graça nas custas dos outros, mas eles, Paulo e aqueles que estavam com ele, eles trabalhavam, fadigavam de dia e de noite para não ser pesado a nenhum dos que ouviam Paulo. Tá bem claro isso aqui para vocês. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. O que Paulo está ensinando aqui? Não é para vocês ficar se ajuntando com pessoas que não quer trabalhar e só quer ficar vivendo do evangelho. Paulo refutou aqui Edir Macedo, R.R. Soares, o Chapelão e tantos outros aí que vivem às custas do evangelho? Exatamente. Mas foi só esses que Paulo refutou? Não, presta atenção. Porque quando ainda estávamos convosco, Tessalonicenses, presta atenção, coloque o autor dentro do seu contexto histórico e cultural. Porque quando estávamos quem? Paulo, Barnabé, todos aqueles que andavam com Paulo. Convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, Jesus e os discípulos não trabalhavam. Que se não quiser trabalhar, não coma também. Paulo refutando o ministério de Jesus e dos apóstolos, que ficaram para baixo e para cima, pregando o evangelho, fazendo as coisas aí, sem trabalhar, vivendo às custas dos outros. Porque se aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Paulo, usando a sua vida, a sua história, esse Paulo, tá? Segundo historiadores, existe de 3 a 4 Paulos nas 13 epístolas.
e que nem todas são escritas pelo autor original, mas muitas delas são pseudo, foram atribuídas ao suposto Paulo, que nós também não temos certeza se esse Paulo original realmente existiu e se é o mesmo Paulo ou alguém criou esse personagem Paulo e atribuiu-se cartas a ele, ok? Então, Paulo diz que se não quiser trabalhar, e Jesus, 3 anos sem trabalhar, só para baixo e para cima, então eu tenho base para chamar que Paulo chamou Jesus e os discípulos de vagabundos. Por quê? Paulo usa as cartas dele como forma de evangelismo, como se ele estivesse fazendo uma propaganda evangelística para os Tessalonicenses, dando a entender o seguinte, ó, nós escrevemos aqui, nós pregamos, mas nós trabalhamos e fadigamos. E tem muita gente aí no meio e andando desordenadamente. Se não quiser trabalhar, que também não coma, não viva nas custas dos outros. Que indiretinha Paulo usou para Jesus e os discípulos, hein? A carapuça serviu, hein? Caramba! Paulo refutando o ministério de Jesus, gente. Por isso que tem muitas contradições. Paulo vai falar assim, ó. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aonde ele criou isso aí, se Jesus não ensinou isso? O jovem rico chega para Jesus e fala assim, ó. Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus poderia muito bem dizer, aceite a mim como seu único e suficiente salvador. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse assim, ó. Guarda os mandamentos? Guardo desde a minha meninice. Então você faz o seguinte, ó. Vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. Aí os crentoides vai dizer assim, não, mas aí foi só um exemplo que Jesus fez para testar se o jovem rico estava com o seu coração no dinheiro. Opa, peraí então. Então Jesus estava enganando o jovem rico, dizendo para ele, segue os mandamentos. Ele diz, sigo desde a minha meninice. Então agora você vende tudo. Então, ó, para você ver, Jesus coloca regras de o que é preciso para herdar a vida eterna. E Jesus coloca regras. Guarda os mandamentos da Torá. Opa, eu já guardo. Então, beleza. Agora você vende tudo que tem, dê aos pobres e depois segue-me. Essa é a base que Jesus colocou para herdar a vida eterna. Vamos lá. Vamos aplicar isso que Jesus colocou hoje na vida dos líderes religiosos milionários do Brasil. Vamos lá. Os pastores milionários, Edir Macedo, Rei Soares, Malafaia, Iago Martins, todos esses pastores aí que se dizem pastores enviados, ungidos por Deus. Guardam os mandamentos da Torá? Não. São ricos. Vende tudo. Tudo. Não falou metade. Não falou assim, eu preciso sobreviver com minha família. Não. Vende tudo o que tem. Dê aos pobres. Segue-me. E seguir Jesus ali dentro dos evangelhos. Sermão da Montanha. Nenhum cristão segue. Então você percebe que nenhum dos pastores, nenhum, segue esses 3 requisitos que Jesus colocou ali para o jovem rico. Que para ele herdar... Então Jesus está mentindo? Quando disse esses 3 requisitos, Jesus estava mentindo? Isso aqui vai ter que ser um corte. Jesus estava mentindo quando colocou 3 requisitos para herdar a vida eterna? Sim ou não? Responda para mim, crente. Guarda os mandamentos, não é só 10, tá? É a Torá. 613 preceitos da lei de Moisés, dados por Yahvé, tá? Não foi só 10 mandamentos. Coloca isso na sua cabeça. Não existe só 10 mandamentos, 10 ensinamentos. Não. Existe 613 preceitos. Não come carne de porco, guarda sábado, não come camarão, não come um monte de coisa, come isso, come aquilo. São 613 preceitos dados, tá escrito na Torá, dados
por Yahvé para Moisés dar para o povo de Israel. Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele não diz, guarda os 10 mandamentos. Vende tudo que tem, dê aos pobres. Depois, segue-me. Seguir é colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou dentro dos evangelhos. Uma perguntinha para os cristãos aqui. Vocês seguem os mandamentos da Torá? Não. Vocês vendem tudo que tem, dê aos pobres e depois seguir Jesus? Em tudo que Jesus ordenou fazer? Inclusive ressuscitar mortos. Inclusive imporá a mão sobre os enfermos e os curarão. Tantas outras premissas que Jesus deixou ordenadas ali nos evangelhos que nenhum cristão coloca em prática. Nenhum. Então eu pergunto para vocês. Por que vocês seguem uma pessoa se vocês desobedecem a eles? Não seguem nada. Vocês são seletivos com a Bíblia. Vocês pegam aquilo que quer. Por exemplo, dízimo do Antigo Testamento, batismo do Novo Testamento. Aí quando quer condenar o homossexual, vai lá para o Antigo Testamento. E vocês ficam assim, perambulando na Bíblia, um self-service desgraçado e vocês não seguem nada. E quando a gente pega a palavra de Jesus e aplica, ó, Jesus disse para vocês fazerem isso daqui, vocês fogem para tangente e usa outro autor para desconsiderar isso que Jesus disse aqui. Por exemplo, em João 14, João 14, do 12 a 14, e em Mateus capítulo 18, versículo 19, Jesus vai deixar bem claro que é só pedir. Só pedir para ele que o milagre irá acontecer. Beleza. Aí o crente não satisfeito, ele usa outro autor, porque aí é contradição. Aí ele usa outro autor do próprio Jesus dizendo assim, ó. Porque se tiveres fé, o tamanho do grão de mostarda irá fazer isso. Tá vendo, Fernando? Precisa ter fé. É, mas as duas passagens que eu apresentei, não, era só pedir. Não precisa ter fé. Então, você percebe as contradições bíblicas. E o cristão, ele tem que fazer um malabarismo semântico desgraçado para tentar fugir das perguntas capciosas que a gente utiliza usando a própria Bíblia dele para poder confrontar aquilo que ele acredita. Simplesmente, eu não estou aqui tirando onda com a sua fé, tirando onda com o seu livro, com a sua religião. Não. Eu abro a Bíblia aqui, ó. E faço o que você não tem coragem de fazer, que é estudar. Igual eu, antigamente, quando eu era cristão, por 36 anos, eu nunca questionei de abrir um livro. Eu falei, vou estudar esse livro. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar isso aqui, meus olhos se abriu. Eu falei assim, caramba, que quantidade de contradição nesse livro. Mas continuando aqui. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa, de Paulo, a nossa palavra, por esta carta, notai o tal. E não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não ande com o desempregado, viu? Pessoa aí que não quer estudar, não quer trabalhar. Não ande com aquelas pessoas que não trabalham. Não ande com pessoas que querem viver só do evangelho. Não ande com esses pastores, com esses líderes religiosos que estão fazendo coisas vãs nas igrejas. Porque nas igrejas você não vê nenhum morto ressuscitar, igual Jesus. Você não vê paralítico andar. Você não vê pessoas com membros sendo regenerados. Isso é milagre, tá? Ressurreição, depois de 3 ou 4 dias, pessoas paralíticas de nascença, começar a pular, andar, ser regenerado o seu corpo, e membro amputado, ó, crescer. E aí? Aonde que esses pastores que ficam pregando palavras vãs, porque pregar a Bíblia no púlpito é vãs, viu? Palavras vão ser ao vento. Não vale para nada. Só bota medo, pânico o povão nas igrejas.
Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Paulo chama Jesus e os seus discípulos de vagabundos, porque não querem trabalhar e ficam só querendo viver às custas dos outros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.